Muito bom dia, quarto ano. Como vocês estão, hein? Estão bem? Espero que estejam todos bem, né? E hoje amanheceu um dia lindo, 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 maravilhoso. Bom, hoje nós temos duas aulas, é isso mesmo? Pronto, duas aulas, três. Lembrei agora, tem inglês, né? Então, mas, né, com a professora aqui que vos fala, nós temos matemática e geografia, né? E na aula de geografia, o assunto hoje é distrito, tá? É um capítulozinho bem curtinho, apenas uma página de explicação, né? E uma página de atividades. Então, estamos preparados? Todos preparados para a nossa aula de geografia? Bom, espero que sim, né? Vamos começar pegando o livro. Primeiro, né? Livro de geografia na mão. Pega seu livro e vamos abrir na página 33. Vamos lá? Eu vou começar explicando o livro, certo? Vamos falar do livro. Depois a tia passa para o slide, porque aí tem uma explicação que é como a tia sempre fala, a explicação de pesquisa. Porque além do livro, a tia sempre está pesquisando algo novo e diferente para você, para que você possa aprender de uma maneira, né, de uma maneira mais completa, mais rica, né? Então, pegou o livro, abriu na página 33, o assunto de hoje é distrito. Vamos lá acompanhar? Eu vou lendo, você vai acompanhando assim a sua leitura aí, né? Silenciosamente, lê só com a mente, porque se eu estou falando, não adianta você falar junto comigo, né? É isso mesmo? Então vamos lá. Cada estado é formado por municípios. Os municípios são as menores áreas da administração dentro de um espaço estadual. O nosso país apresenta divisões administrativas que podem abranger um ou mais bairros. Essa divisão está a cargo de uma autoridade administrativa, judicial ou fiscal. São os distritos municipais. Então, por um acaso eu perguntar o que são distritos municipais, e aí, como que você poderia me responder o que são distritos municipais? Hein? O que é? São as divisões administrativas que podem abranger um ou mais bairros. Essa seria a resposta correta, né? Então, o distrito, gente, ele está dentro do estado, né? São as divisões feitas dentro do estado. Lembrando que nós temos o país, Brasil, ele é dividido em regiões, aí temos a região norte, sul, Nordeste, Sudeste. Então, nós temos as 5 regiões, não é isso? E essas regiões estão divididas em estados. Nós temos, vamos lá, Ceará, Maranhão, São Paulo, Rio de Janeiro. E dentro desses estados estão os municípios e distritos, né? Logo em seguida, tá? Então, os distritos ainda são, ainda é a menor área de administração, ainda é menor do que uma cidade, por exemplo, tá? Do que um município. Vamos lá, continuando. No nosso país, além dos distritos municipais, temos um único distrito estadual. Então, quando eu falo de distrito, eles são municipais, todos, menos um. Esse aqui que a gente vai falar agora é o Distrito Estadual, que é o Fernando de Noronha. O arquipélago é administrado pelo estado de Pernambuco. Então, esse é o único distrito que não é municipal. Ele é administrado pelo estado de Pernambuco, então ele é estadual, tá?
Mas esse distrito não corresponde à definição geral de distrito, pois possui vínculo com o poder executivo do Estado. Então, ele não representa a maioria é municipal. Temos também o Distrito Federal, onde está localizada a capital do nosso país, o centro do poder político da União, Brasília. O Distrito Federal não é uma subdivisão municipal, pois constitucionalmente lhe é vedada a divisão em municípios. Bom, vamos ao nosso slide, que eu acredito que ele está mais completo, né? Então, como nós temos a possibilidade aqui dos slides, minutinho, aí. Então, como nós temos agora nessas aulas, né? Nessas aulas online, a possibilidade do slide, eu acredito que seja uma das poucas coisas boas desse tipo de ensino, meus amores, né? Porque na sala a tia teria o livro na mão e, claro, a minha explicação. Mas aqui nós temos figuras nos slides, nós temos uma explicação mais detalhada, né? Então, pelo menos uma coisa boa, né? Vamos ver aqui o que o nosso slide está falando. O Brasil, assim como todos os países, possui a sua divisão administrativa. O que essa expressão significa? Então, o que seria a divisão administrativa? Divisão administrativa é a forma de se dividir o território de um país em diversas partes. Essas partes são chamadas de províncias, unidades federativas ou estados. Esses, por sua vez, também são subdivididos em municípios, que podem estar divididos em um ou mais distritos. Na divisão administrativa do Brasil, temos o Distrito Federal, os estados, os distritos e os municípios. Então, gente, o distrito, ele faz parte dessa divisão. Quando você vê, o Brasil é dividido em regiões, tem um mapa que é das regiões, tem um mapa que é a divisão dos estados. Aí tem um mapa que é a divisão dos municípios. Então, terá um mapa também com a divisão dos distritos, tá? Então, nós temos muito mapa aí para conhecer, né? Distrito Federal. O que é o Distrito Federal? É a sede do Poder Federal, local onde se encontra a capital do país. Todo país tem a sua capital. No Brasil, o Distrito Federal se encontra no estado de Goiás. Então, a nossa capital, o nome dela é Brasília. Se eu te perguntar qual é a capital do Brasil, Brasília. Nós não temos, vamos dizer, vou dar um exemplo aqui do nosso Ceará. Qual é a capital do Ceará? Fortaleza. Se eu perguntar para você qual é a capital de Minas Gerais, Belo Horizonte. Se eu perguntar para você qual é a capital de São Paulo, São Paulo. Aí vai dizer assim, a capital de São Paulo é São Paulo também? Mas tem o estado de São Paulo, e aí tem várias cidades, e uma delas se chama São Paulo. Não é que o São Paulo inteiro, o estado de São Paulo inteiro é a capital, não. Tem o estado de São Paulo, e dentro dele tem os municípios. Um desses municípios, uma dessas cidades, também se chama São Paulo, tá? Então, não confundam que não é a mesma coisa. Quando eu estou falando de São Paulo, capital, eu estou falando de uma cidade chamada São Paulo. E nós temos o estado de São Paulo, certo? Não é a mesma coisa. Então, se cada cidade tem a sua capital, o nosso país, o Brasil, ele também tem uma capital chamada Brasília. Então, é no Distrito Federal que se encontram as sedes dos poderes legislativo, executivo e judiciário. Lembrando para vocês, gente, que nós estudamos sobre os poderes legislativo, executivo e judiciário em capítulos anteriores. Vocês estão lembrados disso?
espero que sim, né? Não é um assunto que a gente esqueça assim tão facilmente, até porque faz pouco tempo que nós estudamos sobre ele, não é verdade? Sim, eu acredito que uns 2 capítulos atrás desse mesmo livro, nós estudamos sobre os poderes legislativo, executivo e judiciário, lá naquela aula sobre os vereadores, o que os vereadores faziam, lembram disso? Pronto. Então, esses poderes legislativo, executivo e judiciário, eles ficam lá em Brasília, que é o quê? A capital do Brasil. Estados são as unidades federativas do país, são administrados por governos estaduais que estão subordinados ao governo federal. Cada estado possui a sua própria capital, onde está instalada a sua sede administrativa. Então, foi o que eu acabei de explicar para vocês, ó. Cada estado tem os seus municípios e cada estado também tem a sua capital. No caso do Ceará, a capital do Ceará é Fortaleza, tá? Então, nossa Fortaleza, nossa cidade, nossa capital, chamada Fortaleza, ela tem a sua sede administrativa aqui na cidade de Fortaleza. A sede administrativa do Ceará está em Fortaleza. A sede administrativa ela não pode estar em outra cidade do Ceará, por exemplo. Ela não pode estar lá no Maranguape. Não, porque a capital é Fortaleza. Então, a sede administrativa, lá onde acontece a administração do Estado, está em Fortaleza, tá? Agora, os municípios. Municípios correspondem às unidades administrativas menores do que o Estado. São administradas pelo governo municipal, também chamadas de prefeitura, que estão subordinadas ao governo estadual e ao governo federal. Então, o Estado está dividido em municípios. Quem comanda cada município são suas prefeituras, mas lembrando que quem comanda as prefeituras é o Estado. E lembrando que quem comanda os estados é o governo federal, o presidente. Então, existe aí, gente, uma hierarquia. Prefeito vai mandar na cidade até que o governador aprove. Se o governador não aprovar também, ele não pode ir contra o governador, porque o governador manda mais do que o prefeito. O governador manda mais, porém, o presidente manda mais do que o governador, certo? Então, tudo isso é uma hierarquia, né? É igual um trabalho, vamos dizer assim, o dono de uma fábrica, ele manda mais do que o gerente manda mais do que o funcionário que trabalha nas máquinas. Então, o funcionário que trabalha nas máquinas, ele tem que prestar contas ao gerente. O gerente tem que prestar contas ao dono da fábrica. É a mesma coisa com o Brasil. E assim em todos os países, né? O município tem que prestar conta ao governo, o governo estadual. E o governo estadual tem que prestar contas para o governo federal, que é o presidente. Aí nós vamos aos distritos. São unidades administrativas pertencentes aos municípios. Um município pode ser composto por um ou por vários distritos. Então, dentro de uma cidade, pode ter um distrito ou vários distritos, tá? O distrito sede costuma ter o mesmo nome do município. E os demais distritos costumam ser chamados de vilas. Quando uma vila consegue se emancipar, ela é elevada ao status de município. Então, antes de uma cidade ser uma cidade, ela é apenas uma vila, ela é um distrito. Essa palavra emancipar significa se tornar. Se tornar o quê? Se tornar o quê, tia? Se tornar independente. Quando eu falo que uma pessoa se emancipou, pode acontecer. Uma pessoa se emancipar. Eu tenho 15 anos e quero casar. Eu não posso casar porque só permite
casar a partir dos 18 anos. Então, se eu quiser realmente casar legalmente, a minha mãe tem que me dar um documento, assinar esse documento me emancipando. Então, aí eu tenho direito a casar, porque eu sou emancipada. Emancipar é conquistar o direito de fazer determinada coisa, para determinado assunto. Por exemplo, se eu recebo uma herança, eu ainda não tenho direito de pegar a herança, a não ser que eu seja emancipada. Entenderam? O que é emancipar? Então, numa cidade, numa vilinha, numa vila, que não é nem uma cidade ainda, se essa vila se emancipar, ela vira uma cidade, tá? Aí nós temos aqui o mapa do Brasil dividido em estados. E aqui nós podemos encontrar, né, vários estados. Aliás, todos os estados do Brasil, ó. Amazonas, tá vendo? Pará, Maranhão, Tocantins, Goiás. Lembra que eu falei que Brasília tá lá em Goiás? Ó, ó aqui Brasília. Brasília é o que mesmo? Acabei de falar, hein? Capital do Brasil. Pronto. Então, Brasília está localizada aqui no estado de Goiás. Aí nós temos outros, São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Bahia. Olha o Ceará aqui, ó. Olha aqui o Ceará. Era para identificar o Ceará na prova, né? De geografia, semana passada. E será que vocês pintaram o Ceará? Vocês encontraram o Ceará no meio do mapa? Hein? Será? Acho que sim, hein? Também tantas vezes que eu já falei isso nessas aulas, né? Vocês com certeza encontraram. Então, assim, a divisão administrativa do Brasil divide o nosso país em 26 estados e um Distrito Federal. Distribuídos por esses estados, encontram-se 5.570 municípios, número que pode aumentar nos próximos anos, pois vilas e distritos podem conseguir sua emancipação e também se transformarem em municípios, ok? Então, nós temos aqui novamente o mapa, né? Bom, é isso, gente. Nossa videoaula de hoje, ela foi da página 33 e nós temos atividades na página 34. Essas atividades da página 34, elas são todas de respostas pessoais. Você vai ler a pergunta e vai falar a sua resposta, o que você acha ou encontrou, é uma resposta sua. Então, na hora que a tia for fazer a correção, você pergunta, tia, mas eu não coloquei igual da minha amiga, não coloquei igual da minha amiguinha, não coloquei igual do meu amigo. Tá certo também? Gente, é uma resposta pessoal, contanto que responda a pergunta corretamente. É claro que eu não vou perguntar sobre morango e você vai responder sobre banana, né? Porque tem gente que eu faço a pergunta, tia, mas não é resposta pessoal, não pode responder o que eu penso? Sim, mas tem que ter a ver com o assunto que eu estou perguntando, né? Por exemplo, pesquise e escreva se o seu município apresenta distritos, se sim, quantos e quais são. É uma coisa que eu tenho que ir lá no Google, sei lá onde, você costuma fazer sua pesquisa, eu vou pesquisar e responder, certo? Então, são perguntas: qual o ano da fundação do seu distrito? Quem o fundou? O distrito apresenta alguma influência dos europeus? Então, pesquisa. A página 34, você vai pesquisar para responder, certo? Bom, meus amores, hoje ainda tem matemática e inglês, então, bons estudos, fiquem com Deus, respondam tudo hoje, façam a pesquisa hoje, porque, né, amanhã na hora da correção, não tem ninguém lá. Tia, não fiz, tia, me espera, tá bom? Então é isso, fiquem todos com Deus, grande beijo da tia, até mais, tchau.